Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez. Hoje, segunda-feira, começando mais uma semana com mais um tema de estudo bíblico. E que bom que você está aqui com a gente. E eu agradeço a você que todas as semanas tem acompanhado cada tema diferente. Semana passada falamos sobre o sábado. Semana que vem, daqui a pouquinho eu vou dizer qual é o tema. E essa semana o tema é o testemunho do cristão, a vida em testemunhar. Será que, de fato, o cristão ele tem que testemunhar com as suas palavras, com a sua vestimenta, com a sua postura, com o seu jeito de ser? Como é que deve ser o testemunho daquele que se diz um cristão? Como é que as pessoas vão conseguir enxergar verdade num cristão? Tudo isso a gente vai acompanhar durante essa semana. Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente faz uma introdução. Não se esqueça que esse é um tema muito importante, é um tema prático para a nossa vida também. E eu espero você. Enquanto isso, eu convido você para convidar os seus amigos também para estarmos juntos aqui no programa Escola Bíblica. Bem rapidinho, a gente volta já. E nós já estamos ao vivo para mais de 20 capitais do Brasil, em mais de 400 canais abertos, cidades com canais abertos aqui no Brasil também, pelas redes sociais, pelo NT Play, pelo Facebook, pelo YouTube, em todos os cantos do mundo. E você? Você está numa comunidade ribeirinha, num cantinho do Brasil, bem distante dos grandes centros. Um abraço para você que está acompanhando pelas parabólicas também. Em todos os cantos do Brasil, basicamente 170 milhões de pessoas no Brasil já podem assistir a Novo Tempo. E eu agradeço a você que tem acompanhado a gente e dado audiência aqui para o programa Escola Bíblica. Cada semana um tema diferente, hein? Nós estamos estudando uma temporada muito especial, que é o Descobertas Bíblicas. A gente tem aberto a Palavra de Deus a cada semana, pegado alguns temas diferentes aqui e estudado juntos. Se você quiser acompanhar com a gente esse tema, tendo na sua mão, na palma da sua mão, o material para acompanhar a gente, é muito fácil, muito simples, tá bom? Basta você acessar esse QR Code que você está vendo na tela agora, esse quadradinho aí, pega a sua câmera fotográfica do celular, mira ali, aguarde, enquadre direitinho, vai aparecer um linkzinho escrito abrir. Você clica em cima, é bem fácil. Então, mira a câmera fotográfica como se você fosse tirar uma foto, vai aparecer um link, você já vai ver a capa do nosso estudo, Descobertas Bíblicas, e tem um cadastro que você faz rapidamente e você vai acompanhar no seu celular o tema dessa semana, que é o testemunho do cristão. Nós já estamos na 17ª semana dessa temporada. É muita coisa, né? E a gente entende uma coisa interessante, né? A cada dia a palavra de Deus se renova, sempre tem coisas boas para a gente aprender também. E já que eu comecei mandando um abraço e falando das pessoas do Brasil e fora do Brasil que estão acompanhando a gente, eu quero aproveitar rapidamente aqui, antes da gente orar, mandar 2 abraços muito especiais de pessoas que fizeram contato com a gente aqui. Primeiro, um abraço para o Felipe Alves, ele é cabo-verdiano e vive na cidade de Brockton. A cidade de Brockton fica em Massachusetts, nos Estados Unidos, e está acompanhando a gente nesse momento aqui. Um abraço para você, Felipe, pelas redes sociais. Um abraço também para a comunidade de jovens da Igreja da Paralela em Salvador, Bahia. Um grupo de jovens chamado Life 11, né, o grupo deles de estudo ali, eles montaram um projeto muito especial chamado Palavra Viva. Nessa quarentena, eles estão estudando a Bíblia online. Eu tive o privilégio de estar com eles na última sexta-feira. Um abraço, então, para toda a juventude, para todos de Salvador, Bahia, todos da Igreja de Paralela também, acompanhando a gente aí. Mas não importa se você é do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, Sudeste ou Norte, o importante é que você está junto com a gente para estudarmos a Palavra de Deus mais uma vez. Nós vamos orar e vamos pedir que Ele nos ajude a entendermos o que é testemunhar, o que é representar verdadeiramente o nome de Cristo Jesus, o verdadeiro cristianismo. Vamos orar.
Obrigado, bom Deus. Eu te agradeço mais uma vez por essa semana, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, forças e ajude com que esse tema se torne bem prático na nossa vida e que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver de fato a pessoa de Cristo Jesus exalando da nossa mente, do nosso coração e que o nosso rosto possa expressar a face de Cristo Jesus. Pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. Enquanto eu estava começando o programa aqui, eu estava pensando no quanto muitas vezes é difícil você olhar para um cristão hoje e de fato ver nele a seriedade de ser um cristão verdadeiro, não é? Muitas vezes as pessoas se indignam, né? Porque muitas vezes parecemos ser aquilo que não somos, na verdade, né? Demonstramos ser algo e não somos. E temos que testemunhar de fato. Eu quero começar com você trazendo uma história, mas antes, eu queria lembrar que ao longo dessa semana nós vamos falar sobre o termo testemunhar, o que é ser testemunha de Jesus, como podemos falar do amor, do ministério para outras pessoas, de diferentes pensamentos e religiões também. E falando sobre testemunhar, eu quero introduzir com um estudo dessa semana acerca do julgamento de um dos personagens americanos históricos, né? E falando sobre um dos julgamentos mais marcantes e mais longos que os Estados Unidos já teve. E o que fez a diferença nesse julgamento foi exatamente a testemunha ou as testemunhas, os vizinhos que acompanharam esse caso. Já que a gente está falando sobre testemunha, eu quero introduzir com um exemplo para você aqui. E o exemplo é desse homem, o nome dele é O.J. Simpson, ou O.J. Simpson, né? Em 1994, o rico e famoso jogador de futebol americano, O.J. Simpson, foi acusado e preso pelo assassinato da ex-esposa Nicole Brown e também de seu amigo Ronald Goldman. O julgamento do crime brutal, as vítimas foram feridas mortalmente por golpes de faca. Isso aconteceu em Los Angeles e o processo do julgamento pelo júri durou 372 dias. O.J. Simpson, de fato, foi acusado e depois desses 372 dias, a promotoria julgou provas e mais provas incriminando ele, principalmente depois que as famílias falaram de brigas constantes. Ele era muito agressivo enquanto eles estavam casados e por conta de tudo isso, o divórcio foi consumado. Nicole não tinha como vê-lo com proximidade, ele foi proibido de chegar perto dela. E para concluir, né, de fato, a conclusão desse julgamento, o DNA dele estava misturado com peças íntimas dela, da vítima, no dia do assassinato. Mas o que mais pesou para ele ser acusado e condenado a 33 anos de prisão foram as testemunhas oculares, que foram exatamente os vizinhos. Testemunhas oculares condenaram O.J. Simpson. A gente começa falando exatamente sobre testemunhas. As testemunhas, elas podem pôr um ponto inicial ou final na veracidade de um fato. A palavra testemunha, ela tem alguns significados, né? No conceito geral de testemunha, eu queria apresentar para você, é a pessoa que assistiu a um acontecimento ou um fato e precisa atestar a sua veracidade. O conceito geral. No conceito jurídico, um testemunha ou uma testemunha em direito é o meio de prova consistente na declaração de terceiros. Mas e na Bíblia, o que é ser uma testemunha? Deus quer que nós sejamos testemunhas. Na Bíblia, diz assim, é uma das orientações de Jesus, foi de que seus seguidores fossem também suas testemunhas. Sobre esse entendimento, o cristão deve ser aquele que testemunha de Cristo Jesus. Por exemplo, falando sobre algo que Cristo fez, pregando a mensagem. Outra forma também é dando exemplo na sua vida, sem dizer uma palavra sequer.
muitos vão compreender que o Evangelho, ele é uma transformação de vida e deve exalar de nós o testemunho. Onde a palavra de Deus muitas vezes não chega, o testemunho chega e faz a diferença também. Eu queria mencionar para você mais um detalhe aqui. Segundo o dicionário Vini, que é um dicionário famoso no meio cristão, uma testemunha, uma pessoa que é uma verdadeira testemunha, é aquela pessoa que teve uma experiência real com Deus, seja através do que ela viu, do que ela ouviu ou do que ela tem vivido. E aí eu pergunto para você o seguinte: você é uma pessoa religiosa, você é um cristão, você se considera hoje uma boa testemunha de Cristo Jesus? O nosso primeiro texto bíblico para a gente entender o que é testemunhar vem do livro de Lucas. E olha que interessante o que a gente pode aprender com Lucas aqui. Vamos ao texto de Lucas, mas antes eu quero mencionar algo para você. Lucas era grego, não conheceu Jesus e tudo o que ele escreveu foi o que ele ouviu de testemunhas oculares que acompanharam a Cristo. Ou seja, Lucas, de fato, o autor do livro, ele não vivenciou, ele colheu informações e ele aprendeu e entendeu acerca de Cristo Jesus e escreveu então o livro de Lucas. Eu quero fazer a introdução do livro de Lucas com você em Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4, que diz assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que fui instruído. Lucas, nesse texto a gente percebe na introdução do livro de Lucas, ele estava escrevendo uma carta para outra pessoa, a partir da narrativa de outras testemunhas que eram discípulos de Cristo. Então, o livro de Lucas é uma carta que Lucas foi colhendo informações acerca de Cristo Jesus. Lucas era uma testemunha não ocular. Ele testemunha para mim e para você hoje o livro de Lucas, apesar dele nunca ter entrado em contato com Jesus. E a primeira pergunta que eu quero lançar para você aqui é essa daqui, ó. Pergunta de hoje: o que Jesus fez enquanto estava para voltar ao céu? Falando sobre testemunhar, Jesus dá uma orientação para mim e para você também. Então a gente lê Lucas capítulo 24, de 45 em diante, que diz assim, nós vamos ler bastante textos aqui, tá bom? Então lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E aí começa: vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus, ele escolhe e ele determina, aconselha, orienta os discípulos a serem o quê? Testemunhas. Mesmo que eu e você não tenhamos visto a Jesus, o desafio que ele lança sobre mim e sobre você hoje é sermos testemunhas dele também. Após o intervalo, a gente vai ler um dos versos mais conhecidos da Bíblia sobre o que é testemunhar, qual o processo do testemunho, como a gente pode falar para as pessoas. E aí eu abro um parênteses aqui, né? Tem tanta gente diferente de nós, né? Pode ser que você seja alguém assim, você seja uma pessoa toda tatuada, toda cabeluda, com pinturas no corpo todo. Pode ser que você seja uma pessoa que socialmente seja rejeitada por muitas pessoas. Você consegue enxergar nos cristãos hoje um bom testemunho? O testemunho de Cristo Jesus, que aceitava as pessoas como elas estavam e amava as pessoas como elas estavam?
Após o intervalo, a gente volta e a gente vai entender, então, qual foi a orientação de Jesus sobre como testemunhar. A gente volta já. Já voltamos com o programa Escola Bíblica. Nós estamos estudando essa semana sobre o testemunho de Cristo Jesus, ou o verdadeiro testemunho do cristão. Nós devemos testemunhar de Jesus. Nós fizemos no bloco anterior uma introdução aqui, demos o exemplo de O.J. Simpson, né? um personagem da história, um homem da história que foi condenado principalmente pelo testemunho de seus vizinhos que vivenciaram acusações sobre ele. Mas nós devemos ser testemunhas positivas de Cristo Jesus. E eu estava pensando aqui, eu terminei no bloco anterior, dando alguns exemplos aqui, eu queria dar outros exemplos também. Já percebeu que hoje, e aqui eu queria que você olhasse, infelizmente, como a sociedade condena. Eu não queria que você visse aqui um pastor condenando, não. Como a sociedade condena. A sociedade aponta o dedo para uma prostituta, não aponta? A sociedade aponta um dedo para uma pessoa que está totalmente fora do que socialmente é considerado normal, né? Cabelo, roupa, vestimentas, tatuagens. Eu vou até dar um exemplo para você. Hoje, se eu vou em algum local, eu vou inverter a situação. Se eu vou em algum local e pergunto assim, qual que é a tua profissão? Eu falo, pastor. Tem gente que olha para mim e fala assim, pastor, né? É mais um daqueles lá que quer roubar dinheiro dos outros. Então, assim, existem situações, existem pessoas, existem funções, e cada grupo social julga as pessoas de acordo com aquilo que eles acham que é certo, que é errado, que é bom, que é ruim, generalizam, olham cada um pela aparência, pelo rótulo, pelo título. Jesus não fazia isso. Jesus não condenava. A gente vai falar um pouco mais sobre isso durante essa semana, como Jesus tratava as pessoas. Isso é importantíssimo a gente estudar. Mas Jesus, ele nos convida a sermos testemunhas dele. E para isso nós temos que aprender dele. A mesma cena que nós mencionamos no bloco anterior, o mesmo relato de Jesus chamando a cada um de nós para sermos testemunhas, é descrita também no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, eu quero ler para você, e diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. A última coisa que Jesus deu como recado aos discípulos, antes de subir, sejam minhas testemunhas. Você percebe que cada estudo que nós estamos fazendo aqui, eles se completam. Nós falamos sobre o Espírito Santo, sobre Jesus o nosso Salvador, sobre a lei de Deus, sobre o fato de termos que estar ligados a Deus. E agora, tudo isso, quando nós aprendemos sobre tudo isso, é natural que a gente deixe fluir de nós a mensagem de Deus. Por meio dos discípulos, Jesus continuaria a obra que havia começado na terra, e ele diz o seguinte, que os discípulos fariam inclusive coisas maiores do que Jesus fez. O convite que Jesus faz para os discípulos e para aqueles que se consideram discípulos de Jesus é realizar hoje em 2020 coisas maiores ainda. E tudo isso fruto do Espírito Santo. Dado ao Espírito Santo, nós perceberíamos a distinção das pessoas que realmente testemunham de Cristo Jesus. São as pessoas que são conduzidas pelo Espírito Santo. Pessoas que amam, pessoas que não julgam pela aparência, pessoas que olham o bem das outras. E a gente percebe que os discípulos, cheios do Espírito Santo, eles deveriam fazer o quê? Testemunhar dentro de casa, fora de casa, mas aonde, diz assim, em todos os lugares do mundo, em todas as nações. Pode ser que esteja assistindo alguém nesse momento, seja um budista, um hinduísta, um Hare Krishna. Qual que é a visão que você tem do cristão?
O cristão de hoje, independente da crença religiosa, ele tem se demonstrado um verdadeiro cristão? Os discípulos, quando a gente olha para a Bíblia, eles foram os primeiros e os mais importantes elos de ligação visível entre o mundo da época e Cristo. Então, o que Jesus espera é que aquele que testemunha, ele seja uma ponte entre as pessoas que não conhecem a Cristo e Cristo Jesus. E para isso a gente tem que ter afinidade com Cristo, a gente tem que conhecer a Cristo, ok? Para a gente testemunhar de Cristo, a gente tem que conviver com Cristo. Só que para a gente alcançar o coração das pessoas, a gente tem que amar as pessoas. A gente tem que respeitar o gosto das pessoas. A gente tem que entender a cultura das pessoas. Nós não podemos condenar as pessoas por aquilo que elas aprenderam, que elas acham que é certo. Aqui eu não estou dizendo que nós temos simplesmente que ignorar o fato de muitas pessoas estarem no caminho errado. Não é isso. Existem pessoas que estão no caminho errado. Mas no primeiro momento, para nós testemunharmos para elas, nós temos que ter o quê? Empatia verdadeira, amor verdadeiro. Porque ninguém está disposto a ouvir alguém ou um conselho, uma orientação de alguém que ela percebe que não quer o bem dela. Eu quero mencionar para você aqui uma frase, e a frase é uma frase judaica que tem uma explicação muito interessante sobre o testemunho, que diz o seguinte: o testemunho mais válido não é expresso por palavras, mas é aquele que irradia uma luz que dificilmente alguém pode apagar. Mais do que palavras, o testemunho tem que ser de maneira prática, em atos, em gestos, em sentimentos. E daí surge uma outra pergunta para a gente sobre o tema de hoje. Você que está acompanhando o guia de estudos aí, está vendo o QR Code do lado, clica, você pode baixar o estudo, tá? O estudo número 17, a pergunta número 2 é essa daqui. Qual outro motivo nós temos para testemunhar? O primeiro deles é porque Jesus orientou que nós deveríamos testemunhar. Quando ele subiu para o céu, ele falou assim, olha, testemunhem, falem de mim. Mas existe um segundo motivo. Efésios 2 fala sobre esse segundo motivo e é o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E continua o verso, vamos ler mais? Diz assim: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Os cristãos são chamados para testemunhar as obras de Cristo, então preste atenção. Se eu sou um cristão, se você é um cristão, a Bíblia diz assim, você é chamado para testemunhar daquilo que Jesus fez. Você é chamado para testemunhar daquilo que Jesus ensinou. Mas você é chamado para testemunhar daquilo que Jesus fez na sua vida. Isso é o mais importante. É impossível dar um testemunho mais convincente do que o testemunho pessoal. Se você é uma pessoa que foi mudada por Cristo Jesus, transformada, você tem que testemunhar isso. Respondendo a segunda pergunta é isso. Qual a outra razão para testemunharmos? Porque Jesus fez uma mudança na nossa vida. Sem uma experiência pessoal, não pode haver um verdadeiro testemunho cristão. E a gente percebe que após o Pentecostes, após ali o contexto dos discípulos, apóstolos, aqueles que se tornaram convertidos se tornaram testemunhas, não apenas da ressurreição de Jesus, mas também do poder da ressurreição que transforma vidas. Eu quero encerrar com uma última frase para você. Eu teria alguns exemplos de testemunhos de vida para contar, mas eu vou contar durante essa semana para você também, falando sobre testemunho. Mas eu fecho com as palavras de Charles Spurgeon, o grande pregador, o príncipe dos pregadores, diz o seguinte: evangelismo é um mendigo contando a outro onde encontrar o pão. Quem somos nós para testemunhar? Onde estariam as pessoas
que tiveram encontro com Jesus se elas não tivessem tido esse encontro com Jesus. Quem sabe estaríamos no fundo do poço. Mas testemunhar é aquele que conseguiu o pão da vida, levando esse pão para outras pessoas também. Nós vamos orar nesse momento e amanhã vamos falar um pouquinho mais sobre como alcançar as pessoas que são tão diferentes de nós. Um amigo seu, um familiar, um vizinho. O que Jesus espera de nós, o que Ele pede de nós. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse primeiro encontro dessa semana. Nos ajude a testemunharmos de Ti, testemunharmos aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Que o Senhor nos transforme, nos oriente, nos guie e nos use. Hoje e sempre oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.